galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês aí? E hoje eu estou aqui, não para uma aula de matemática, mas sim para uma aula de língua portuguesa. E vamos hoje fazer a correção da avaliação diagnóstica de entrada. Vamos lá? Tenho certeza que vocês foram muito bem. Não sou a professora Rê, sou a professora Ana Lu, mas vou dar conta do recado junto com vocês. Mas para isso, galerinha, sabe quem eu trouxe? Uma professora especialista em língua portuguesa. E ela vai ajudar muito a gente a verificar os nossos acertos e as nossas incorreções, hein? Não são erros, são questões incorretas. É a professora Ana Paula. Olá, professora Ana Paula. Olá, professora, que bom estar aqui. Fiquei até pensando que prova também pode ser material de estudo. E esse vai ser o nosso momento aqui junto. Exatamente. E que espero que vocês aproveitem bastante com as dicas que nós vamos compartilhar aqui. E vamos lá, né, professora? Vamos lá? Então vamos lá para a nossa tela. Correção da ADE, né? Um apelido carinhoso que a gente dá. Avaliação diagnóstica de entrada. Que eu tenho certeza, professora Ana Paula, que todos foram maravilhosamente bem. A galerinha do quinto ano arrasa, viu, Pro? Ó. Acredito também. Vamos lá? Vamos começar com o item 8. Professora Ana Lu, tá doida que nem na aula de ciências? Não, é que são as questões que tiveram alguns probleminhas aí por conta dos acertos, professora. Então é motivo para a gente estudar de novo. Exatamente, a gente precisa rever, porque assim, né, tinha aí uma porcentagem de acertos a serem atingidas. Mas essas porcentagens não foram. Então eles pediram pra gente vir aqui e tá conversando um pouquinho com a galerinha do quinto ano. E esse é um conteúdo que tem que ser aprendido. Então, exatamente. A gente precisa voltar nela. Vamos lá, né? Porque no fim do ano tem Saresp, então vamos voltar nela. Então vamos lá. O item 8, a habilidade. Olá, professores amigos. EF35 LP29A. O que a gente tem que fazer nessa habilidade? Identificar o cenário, o personagem central, o conflito gerador, resolução e foco narrativo, através da leitura deste texto. Nesta questão, especificamente, a gente vai focar aqui, ó, conflito gerador. E a professora Ana Paula, como especialista em língua portuguesa, vai ler pra gente. Então deixa eu aproveitar então. Desvendando o mistério. O detetive Euclides finalmente localizou, num sítio das redondezas, a cachorra Chula, desaparecida misteriosamente desde o dia 27 de junho, da residência da menina Madalena. A cadela fugiu para contrair matrimônio com o cachorro Rex. Tudo indica que os dois logo terão herdeiros. Ninhada à vista. O casal, por enquanto, continua morando no sítio, bucolicamente. A menina Madalena já fez as pazes com a cadelinha Fujona. Vamos lá, professora Ana Paula. Eu vou deixar um pouco maior, porque agora a gente vai começar a fazer as nossas marcações. Pro Ana Paula, eu detectei aqui uma palavrinha para ajudar o pessoal do quinto ano, porque às vezes está lá lendo, nervoso, aí já leu um monte de coisa junta, não conseguiu entender. Contrair é doença, professora Ana Paula? Eu acho que vale a pena a gente voltar no texto e ver em que sentido está falando, porque o sentido está próprio do texto. E qual é esse sentido, Pro? Então, ela não contraiu o matrimônio, na verdade, ela acabou encontrando um cachorrinho e ficando com ele. Então, contrair não é doença, professora. Ai, que bom. E a gente tem aí já no próprio, né, na própria atividade, bucolicamente, uma palavra grandona que quase a gente não usa, né? O que significa, Pro Ana? Engraçado que vem uma numeração, né, professora? Para ajudar a ir lá na legenda e ver que o significado o próprio material trazia. Temos aqui, esse númerozinho. Número então, quando encontrar esse tipo de numeral, ele significa algo. E tem uma indicação embaixo. Que é com costumes do campo, dos pastores. Um tipo de costume. Perfeito. Então, vamos lá. Pro, o que pede essa questão? Essa questão pede o que fez com que essa história acontecesse. O que será que fez? Vamos começar a analisar as nossas respostas?
professora Ana Paula? Porque Vamos lá? isso vai decidir qual vai ser a resposta correta, porque tem alternativas. Sim. Então vamos lá. Então vamos lá. E é apenas uma. Não adianta marcar duas, né, professora Ana Paula? Eu tenho que só entender uma. qual responde essa pergunta. Exatamente. Então, Vamos lá. só uma alternativa que vai contemplar aí a nossa resposta correta. Vamos começar com a letra A? Pro, lê pra gente. A cachorra chula esperar uma ninhada. Se furar que foi esse acontecimento, professora? Não, né? Porque a gente viu na tela anterior que a gente precisava do conflito gerador. O conflito gerador não é a cachorra chula esperar a ninhada, né? E o conflito gerador é aquilo que dá a situação da história. Se não Sim. acontece, não tem história. É isso, Não, professora? É isso. Perfeito. Então, ficar atenta nas respostas. Muito bem. Então vamos para a letra B? Pode ler, Pro. A menina fazer as pazes com a cachorra. Olha, Pro, se a gente já olhar no texto, a menina fazer as pazes com a cachorra, ó, tá lá no fim. Então seria o nosso desfecho, né? A resolução da situação. Boa dica. Boa Também dica. não pode ser. Também não dá. Lê pra nós a outra. O casal continuar morando no sítio. Continuar morando no sítio indica um local, um cenário. Você mora no sítio, você mora na fazenda, você mora na praia? Não, Pro, não é essa. Infelizmente. Qual seria, Pro? O desaparecimento da cachorra chula. Muito bem. O desaparecimento da cachorra chula é a alternativa correta. Não é só porque sobrou a letra D, mas é porque o desaparecimento da cachorra chula, professora Ana, é o conflito. E agora, o que eu faço? Ela sumiu. Por onde eu começo a procurar? E se ela não tivesse sumido, a gente não teria história, não teria motivo para ela ir lá contrair matrimônio, né, com Rex, casar com Rex, ter a ninhada. Então as demais respostas não tinham sentido, só a letra D, né, professora? Só a letra D. Muito bem. Aí, pessoal, fica a dica para vocês, hein? Quando vocês forem responder uma questão, passem por todas as alternativas ou distratores, como os professores chamam para vocês, e vão analisando uma por uma, porque sempre vai ter aquela que se encaixa melhor. Eu tenho mais uma questão, vamos lá, Pro? Então vamos para a próxima. Vamos lá. O item 10. Colegas professores, a habilidade é F03LP07A. Presta atenção, professores, que a habilidade é do 3º ano. Por isso que a gente tá voltando nela, né, Pro Ana? Tinha que ter aquele montão de acertos se eu tô no 5º, né? Já deveria estar lá no 3º ano ter adquirido esse conhecimento. Então vamos agora, professora? Vamos agora. Então é agora, é a hora. Vamos ajudá-los. Bora. Vamos analisar os efeitos de sentidos provocados pela pontuação. Qual é a pontuação? É o ponto final, a interrogação, ponto de exclamação e os 2 pontos. Pro, vou deixar maior para a gente poder enxergar. Lê pra gente. Então vamos lá. Não vejo sentido em ficar correndo atrás de uma bolinha. E ali eu tenho uma imagem, né? Um personagem falando com a gente. E agora vamos para a segunda etapa da história. Ah, tá. Um graveto faz todo sentido. Meu Deus, um graveto! Olha só. Nessa hora, Pro, e na questão 10, o que a gente tem que prestar atenção? Lê pra gente a pergunta. Nesse texto, na expressão um graveto, o ponto de exclamação foi usado para demonstrar... Para o quê? Qual é o uso do ponto de exclamação? Qual é a função dele? Para que eu coloquei? Então a gente vai voltar aqui, ó. Voltamos no balão. Meu Deus, um graveto, ó, bem aqui, ó, um graveto. Presta atenção que era uma bolinha. A bolinha não fez muita vontade do cachorro, mas um graveto. Vamos lá. Pro Ana, lê pra gente a letra A. Demonstrar dúvida. O ponto que demonstra dúvida é a interrogação, né, Pro Ana? Sim. Então, não serve. Lê pra gente a letra B. Indicar ordem. Indicar ordem. Ordem, o verbo vai estar no imperativo, aquele que você manda, que nem rei, mandou, cumpriu. E ele vem sempre com um ponto de exclamação e uma vírgula. Vamos parar aí pra pensar, hein? Lê a C pra gente. Marcar preocupação. A preocupação, ela é marcada pela reticência. Quando você dá aquela pausa assim, com aquela cara de, meu Deus, o que eu faço agora? Sim. Então, também não dá. Não é esse. E demonstrar a letra D. Animação. Demonstrar animação. Olha a diferença do B para o D. O B é ordem.
Aqui, um cachorro não está mandando o outro correr. Então... Professora, você está acabando de fazer a gente observar, fazer uma leitura da imagem. Isso. A imagem junto com o texto, ela vai compor um sentido. E quando a gente olha de novo ali para o cachorrinho, ele estava mais demonstrando uma animação, porque o graveto é o que ele gosta, diferente da bolinha. Então, acabou dando um sentido da letra D, professora. Da letra D. Muito bem. Essa é a letra que responde letra D. Porque é uma animação, uma alegria. Opa, eu vi um graveto. Vamos para mais uma? Vamos. Item 12. Habilidade EF04LP 15B. Pessoal, presta atenção. EF04. De novo, hein? Presta atenção que era do 4º ano. Então, agora é a hora. Agora é a hora. Distinguir os fatos de opinião ou sugestão na leitura de diferentes textos do campo da vida pública. Pode ser notícia, carta do leitor, comentários e posts. Vamos ao nosso comentário? Vamos lá, Proana, você lê pra gente? Leio. Meu malvado favorito 3. O carismático Gru e a família retornaram para sua 3ª aventura nos cinemas, com Meu Malvado Favorito 3. Seguindo a linha dos filmes anteriores, as questões familiares são um mote no filme, agora apoiadas pelo aparecimento do irmão gêmeo do Gru, o Dru. Os dubladores da versão brasileira foram excelentes, fazendo um trabalho primoroso. E as músicas trouxeram ótimas lembranças para os pais, com o melhor dos anos 80 nas trilhas do vilão principal. Assista Meu Malvado Favorito 3 e descubra todas estas questões. Vamos lá. Vamos, primeira coisa, professora Ana, diferenciar fato de opinião. Boa. O ler e escrever ensina bastante isso. O fato, ele vem aqui em cima. Esse é o fato. É onde ele descreve o que está acontecendo. É um fato. Então, situa o leitor sobre o que eu vou falar. A opinião é onde ele coloca e tem algumas dicas. Ó, foram excelentes, trabalho primoroso. Aí que entra na realidade, a gente lembra da opinião do jornalista que está escrevendo esse comentário. Será certo? que eu posso olhar para a fonte também? Também, pode. Porque tem uma parte, quando a gente olha a fonte, ó, disponível, aparece o link. Tem uma palavrinha escrito críticas, espectadores. Críticas tem a ver com posicionamento de pessoas que assistiram, a opinião. Exatamente. Então, acho que tudo isso que a gente encontra no texto favorece, não favorece, professora? Favorece, e favorece muito. Então, essa parte toda indica uma opinião. Claro que ela pode ser positiva, como ela pode ser construtiva. Certo? Aquela que às vezes vem com uma crítica, que pega assim naquela pulguinha atrás da orelha, mas faz a gente entender que, na realidade, professora Ana, tem algum ponto ali que a gente precisa melhorar, ou tem algum ponto que nós não observamos no filme. E eu sei que a galerinha do 3º ano já assistiu todos os Malvados Favoritos, e eles vão saber muito bem se essa opinião ela é boa ou ela ainda vai ser uma opinião construtiva. Até porque eles também têm opinião depois que eles assistem, né, professora? Exatamente. Mas a gente agora está na opinião de quem escreveu o texto, do autor do texto. Isso. Para descobrir. É a opinião do jornalista, escrito lá no site www.adorocinema. Vamos lá? Professora Ana, o que a gente vai ver? Lê pra gente. Qual é a pergunta? Qual é o trecho que apresenta uma opinião sobre o filme? Então quer dizer que essa é a chave da nossa ação aqui para achar a resposta. É entender a chave. Qual é a pergunta. Exatamente. Vamos lá? Lê pra gente a questão A, ó. Essa aqui. Então, as questões familiares são o mote do filme. Professora Ana, mote, a gente pesquisou antes de chegar aqui. Vamos contar para eles? Mote é quando eles estão fazendo uma repetição. Tá repetindo alguma coisa. Então, tem Malvado Favorito 1. É a mesma situação familiar no Malvado Favorito 2, acrescenta um personagem. A mesma situação familiar no Malvado Favorito 3 e acrescentou o Dru. Agora, vamos localizar onde está essa informação? Se é no fato ou na opinião? Vamos para a tela lá, Oráculo, vou mostrar para eles. Olha lá, ó, as questões familiares são o mote do filme. Olha onde está aqui, ó. As questões familiares são o mote do filme. Então, é fato. Essa já não pode, né, Proana? É porque a gente está precisando de uma opinião. Exatamente. Mas a gente já localizou.
B, lê pra gente. Agora apoiadas pelo aparecimento do irmão gêmeo do Gru, Dru. Irmão gêmeo do Gru, Dru. Vamos olhar aqui, ó. Continua sendo um fato. Então, a gente precisa procurar as outras respostas. Exatamente. Vamos ver o outro? Os dubladores da versão brasileira foram excelentes. Olha, tem uma excelência, tem uma qualidade. Tem uma posição aí de opinião aparecendo. Exatamente. Mas acabou quando a gente chega assim na terceira, na letra C, ou tem que ler até a última, professora? Tem que ler até a última, porque a gente tem que descobrir se não seria algum fator, ou não teria algum fator na última que torna ela verdadeira. Boa dica. Então vamos lá. Lê pra nós, a D? A letra D. Assista, desculpa, meu malvado favorito 3 e descubra todas essas questões. Essa foi mais um convite para você ir lá assistir o filme, né? Quando você escreve. Exatamente, professora Ana. É para você assistir e verificar se a opinião dele é verdadeira ou não, se bate com a sua opinião. Então, na realidade, aqui demonstra a opinião é a letra C. Então, a C é a correta. E opinião é algo muito pessoal. Pode ser que não seja tão excelente para nós, mas para quem assistiu ali e escreveu, era. Então vamos lá, professora Ana Paula. Nesta hora, corrigimos os itens 8, 10 e 12 da ADE. Falamos dos seus distratores que são corretos ou incorretos e não errados. E o que vem por aí? Próxima aula a gente se encontra para mais 3 questões. Obrigada, professora Ana. Eu que agradeço. Tchau, tchau, turminha. Tchau. Até mais.